templo. Como nós sabemos, das qualidades, com a melhor madeira, forrado de ouro, forrado de prata. A Bíblia fala que por um tempo o povo adorava a Deus naquele lugar, hasta que chegou o momento que a Bíblia vai dizer que Salomão morreu. Quando veio seu filho Roboão, Israel se dividiu em duas partes, 10 tribos para cá, 2 tribos para lá. Quando isso aconteceu, aquele povo começou a se corromper, e por aquele povo começar a se corromper, Deus permitiu aquele povo cair nas mãos do seu inimigo. A Bíblia fala que veio o exército do norte, veio o exército da Babilônia, destruiu a cidade de Jerusalém. A Bíblia fala que destruiu o templo, catou o ouro, catou a prata, catou os vasos de ouro, e a Bíblia fala que levou tudo embora. A Bíblia fala que por 70 anos o povo fica na mão do inimigo, até o momento que o povo começa a clamar, e pela profecia de Jeremias, 70 anos se cumprem, e Deus permite novamente aquele povo voltar. Alguns começam a voltar novamente para Jerusalém, começa a voltar Esdras, começa a voltar Neemias, o povo começa a voltar, e a Bíblia fala que eles começam então a reconstruir tudo que estava queimado, começa a edificar tudo aquilo que estava destruído. E nessa época a Bíblia fala que o templo estava queimado, e é nessa época que Deus levanta Argeu como profeta naquele tempo e como profeta naquela hora, para incentivar aquele povo, para animar aquele povo a reconstruir novamente o templo, porque o povo estava desanimado, o povo já não acreditava que as coisas iam ser da maneira que era, já não cria. Então Deus vem e usa o profeta Ageu dizendo que a glória de Deus, a glória prostreira da segunda casa, o que Deus ia fazer naquele novo templo, ainda era algo muito maior e muito mais grande do que foi. E quando eu começo a estudar aqui, eu aprendo algo com Deus, que ainda que nós venha perder algo, ainda que o inimigo venha tocar em algo que é nosso, ainda que o diabo venha nos prejudicar, Deus nos mostra pelo poder da sua palavra, que Deus é aquele que tem o poder novamente de nos levantar, e tem o poder de restaurar e restituir aquilo que talvez você perdeu. E tem alguém que entrou aqui hoje, que Deus te trouxe aqui nessa noite para te trazer uma palavra aqui revelada nesta noite para a sua vida, e para te dizer: não importa o que aconteceu, não importa o que o inimigo te tomou, não importa se ele tocou na tua casa, se ele tocou no teu carro, se ele tocou na tua família, se ele tocou no teu trabalho, se ele tocou na tua saúde, Deus te trouxe hoje para te dizer: é noite que Deus tem restauração para a tua vida. Não levanta as tuas mãos, porque Deus te trouxe para te dizer: talvez você está triste por algo que aconteceu, mas Deus te trouxe para te dizer: alegra-te, porque tem algo maior para fazer, tem algo mais grande para fazer na tua vida, na tua casa, no teu trabalho. Tem alguém que crê aqui no teu ministério, e tu saberás quem é o seu Deus. Aqui eu aprendo alguns passos que nos trazem restauração. Aqui eu aprendo que ainda que nós venha perder algo, ou que o inimigo venha nos tomar algo, se nós seguir alguns passos que a palavra de Deus nos manda, Deus é aquele que tem o poder de
restaurar aquilo que foi perdido na nossa vida. Quando eu olho para 2 Crônicas, no capítulo 7, eu vejo o templo de Deus sendo terminado, versículo 11 em diante. Eu vejo Deus enchendo a casa. E eu vejo Deus dando uma palavra para Salomão e dizendo desta maneira: escolhi este lugar, separei este lugar e santifiquei este lugar. Desde agora os meus olhos estarão 24 horas aqui. E ele vai dizer algumas coisas assim: se o meu povo, se vier acontecer alguma coisa, ou vir praga, se vier acontecer alguma enfermidade, ou se alguma coisa acontecer com eles, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, vir aqui neste lugar e se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu sararei a sua terra e eu devolverei novamente aquilo que é Deus. E aqui eu aprendo, primeiramente, o primeiro passo que nos leva a uma restauração é a humilhação. Independente do que venha acontecer na tua vida, independente do que venha acontecer na tua casa, independente do que venha acontecer no teu trabalho, Deus está dizendo, independente do que o inimigo te tirou, Deus está dizendo, se você se humilhar, Deus é aquele que vai te levantar novamente. Por que eu te digo isso? Porque muitos querem a restauração, só que muitos não querem se humilhar. Em Provérbios, no capítulo 28, versículo 13, diz assim: aquele que esconde o seu pecado nunca prosperará, mas aquele que confessa, esse alcançará misericórdia da parte de Deus. Muitos não alcançam a misericórdia, não alcança a restauração, porque não quer se humilhar diante de algo que aconteceu. Mas levanta a tua mão, porque Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: mas se você se humilhar, se você contar para Deus, se você se humilhar na presença dele, ele está dizendo, não importa quantas vezes você caiu, sou eu que vou te levantar, sou eu que vou te ajudar. Tem alguém que crê aqui? Aleluia! Quando eu olho aqui, eu vejo o povo de Israel perdendo uma guerra. Eu vejo homens de Israel sendo mortos por causa de um pecado de um homem chamado Acã. Por causa de Acã esconder o seu pecado, a palavra de Deus diz que Israel perdeu uma guerra e homens foram mortos. Por Acã não querer se humilhar, pessoas morreram, pessoas sofrendo, e isso acontece no dia de hoje. Muitas famílias estão sofrendo, muitas pessoas estão sofrendo, muitos filhos estão sofrendo, porque muitos acabam cometendo situações que não deveriam cometer e não querem se humilhar diante da presença de Deus. Houve uma vez que Davi, ele quis fazer um censo sobre o povo, ele estava muito já reinado, grande, ele quis fazer um censo, contar quanto que tinha, e Deus não se agradou daquilo, porque Deus falou assim, dessa maneira para Davi, para ele não confiar na força do seu exército, mas confiar no poder de Deus. E por isso Deus não gostou, e Deus falou, vai vir um castigo sobre você, porque você cometeu algo. Agora escolhe o que você quer. Você quer ficar aí 3 meses na mão do seu inimigo? Você quer 3 anos de fome? Ou você quer que durante 3 dias eu envie um anjo no meio do povo? Davi disse em humilhação: melhor eu cair na mão de Deus
do que cair nas mãos dos meus inimigos. Davi, quando ele errou, ele vestiu de saco de cinza. Ele começou a mandar as pessoas se vestir, começou a se humilhar, começou a chorar, começou a orar e dizer: Senhor, tem misericórdia. Enquanto isso, o anjo veio vindo no meio do povo de Israel. E pessoas começaram a morrer no meio do povo de Israel, por causa da sua consequência, por causa do seu pecado. Quando Davi viu aquilo, falou: Senhor, não toca no povo, toca em mim, toca na minha família. Então Deus se arrependeu, e por causa da humilhação de Davi, Deus tirou a espada do meio daquele povo. Levanta a tua mão, Deus trouxe alguém para te dizer: se humilha na presença de Deus, e grande vai ser a tua vitória. Se humilha na presença de Deus, e haverá restauração para a tua vida, haverá restauração para a tua casa. Tem alguém que crê aqui? Muitos querem restauração, mas não quer se humilhar, porque a humilhação exige o quê? Muitas das vezes, perdoar. Muitas das vezes, também pedir perdão. Muitas das vezes, a humilhação requer eu perdoar, e muitas vezes requer também eu pedir perdão. E muitas das vezes, não querem se humilhar, porque não querem pedir perdão. Quando as pessoas que vivem debaixo de luta, debaixo de prova, debaixo de dificuldades. Por quê? Porque aconteceu algo, e muitas vezes não quer pedir perdão para a esposa, não quer pedir perdão para o esposo, não quer pedir perdão por irmão da igreja, não quer pedir perdão para a irmã da igreja, não quer pedir perdão para a pessoa do trabalho. Muitas das vezes, por causa de não querer se humilhar e não querer pedir perdão, o céu fica fechado para ele e para ela. Porque o Senhor é claro em dizer: se vir trazer uma oferta no meu altar e tiver com problema com o irmão, tiver problema com a irmã, vai primeiro pedir perdão e depois vem trazer a oferta no altar. Se nós queremos que Deus perdoa os nossos pecados, o Senhor também diz: é necessário que nós também perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Quando nós se humilhamos e fazemos isso, o que vai acontecer? O céu vai se abrir. Bem-aventurados são todos aqueles que pegam o exemplo do filho pródigo. Bem-aventurados são todos aqueles que reconhece que errou, que reconhece que falhou. Aquele filho pródigo, ele estava lá no chiqueiro de porcos, e quando ele estava no chiqueiro de porcos, ele falou: meu Deus, o que eu fiz? Na casa de meu pai, até os empregados dele, até os trabalhadores dele tem pão para comer, e eu estou aqui perecendo fome. Mas eu não quero ficar nessa situação. Eu vou me humilhar. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou falar: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, mas eu venho aqui hoje te dizer: me coloca como um dos teus criados. Mas olha, mas deixa eu voltar, porque eu me arrependi. O pai já estava esperando de braço aberto, dizendo: filho, o que é seu, eu só estava esperando você voltar. A cadeira que é sua, aquilo que eu preparei para você é para você. Quando eu olho, eu vejo Ezequias que recebe uma palavra de morte. Conserta a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Ezequias vira o rosto para a parede e fala: Senhor, lembra do tempo que eu andava na tua presença. Lembra do tempo que eu cantava hinos ao Senhor.
Lembra do tempo que eu oferecia sacrifício? Lembra do tempo que eu fazia a tua obra? Lembra, Senhor? Tenha de misericórdia, eu me humilho diante de ti. Quando ele se humilha antes do profeta sair dali do quintal, daquele palácio, Deus fala: Isaías, volta lá, porque eu já vi a humilhação de Ezequias, e eu estou aumentando 15 anos na vida dele. Levanta a tua mão, porque Deus te trouxe para te dizer: o primeiro passo para uma restauração se chama a humilhação. Não levanta a mão. Ainda hoje tu vai pedir perdão, ainda hoje tu vai se humilhar, ainda hoje tu vai ligar, ainda hoje vai dizer: me ajude, me perdoa, eu estou arrependido, e Deus vai mudar a história da tua vida. Tem alguém que crê aqui? Aleluia! Sabe qual é outro passo que vai nos levar à restauração? É se humilhar e orar. Por que Deus está dizendo que é orar? Porque através da oração é que Deus vai te dar a direção que tem que te dar. Quando eu olho para a viúva de Sarepta, os cobradores vieram para levar os seus 2 filhos. O seu esposo já tinha morrido. E quando aqueles cobradores veio para levar os seus filhos, ela não tinha dinheiro. Quando os cobradores foram embora e falou que ia voltar no outro mês, sabe que foi a primeira coisa que ela foi fazer? Ela foi dobrar o seu joelho dentro de casa e ela foi buscar a presença de Deus. Quando ela buscou a presença de Deus, sabe o que aconteceu? Deus falou: vai lá e fala com o profeta Eliseu, porque eu já tenho resposta para a tua vida. Quando eu olho, eu vejo Neemias. Quando o seu irmão Elias chega, ele fala: como que está Jerusalém? Os muros para queimar, as casas destruídas. Ele se entristeceu. Antes dele falar com o rei, sabe o que ele foi fazer? Ele foi orar diante do Deus a qual ele servia, que lhe deu a direção. Por que eu te falo que a oração é um passo da restauração? Porque se nós olharmos para Efésios, no capítulo 6 e no versículo 10, a palavra de Deus vai dizer: a nossa luta não é contra sangue, não é contra carne, a nossa luta é contra principado, é potestade. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: revestir-vos de todo o poder de Deus. E como alguém vai revestir do poder de Deus? É através da oração. Porque quando alguém vai buscar em oração, as cadeias do inimigo vai se romper, o poder do diabo vai cair, as portas vai se abrir. Quem está entendendo aqui, levanta a mão para o céu e diga glória a Deus. Quando eu olho aqui, eu aprendo através desta palavra que Daniel teve um tempo que ele orava e dizia: Senhor, quando vai chegar a libertação do povo? Aleluia. Senhor, quando vai chegar a liberdade do povo de Israel? Quando, Senhor? E a Bíblia fala que Deus lhe deu uma resposta. Deus lhe deu um sonho. Só que a Bíblia fala que ainda lhe faltava a interpretação. E a Bíblia fala que Daniel continuou orando: Senhor, me dá a resposta. Só que quando ele orava, a Bíblia fala que o anjo veio. E quando o anjo veio, a Bíblia fala que os demônios cercaram o céu e não deixaram o anjo Gabriel passar. O anjo teve que voltar. Só que a Bíblia fala que Daniel continuou orando. Daniel continuou
continuou jejuando, continuou buscando. Então, através da perseverança de Daniel, Deus falou: Miguel, prepara-te, porque tu vai acompanhar Gabriel a partir deste momento. Quando a Bíblia fala que Gabriel vem, Miguel vem atrás, e a resposta chega até Daniel. Quando o anjo Gabriel chega até Daniel, ele diz: homem valoroso, desde o primeiro dia Deus já tinha ouvido a tua oração. Só que o diabo não queria que você recebesse a resposta, o diabo não queria que você recebesse a vitória, mas por causa da tua oração, hoje é o dia da tua resposta. Não levanta a mão, tem pessoas aí entendendo aqui. É na oração que vai vir a restauração, é na oração que o impedimento vai cair, que a barreira vai cair, que a muralha vai cair, que Deus vai abençoar a tua família, que Deus vai abençoar o teu trabalho. Quem crê aqui, levanta a mão no céu para adorar. Aleluia. Por isso que Deus está dizendo: se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Buscar a minha face, sabe o que significa isso? Se submeter à minha vontade. Buscar a sua face é se submeter à vontade de Deus. E o que é se submeter à vontade de Deus? É andar conforme a sua vontade. Deus está dizendo: se esse povo vir aqui, se submeter à minha vontade e andar conforme eu quero, as coisas vão começar a mudar na vida deles. Eu vou começar a trazer novamente aquilo que era deles. Por isso que ele está dizendo em Salmo capítulo 1, um conselho dizendo, para que venha se submeter à sua vontade, nós temos que sair do meio das más amizades. Por isso que quando nós olhamos para Josué, no capítulo 3, versículo 5, Deus vai falar para Josué assim: eu vou operar maravilha no meio de vocês. Só que primeiro, santifica o povo hoje, e amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Deus está dizendo: primeiro, vocês vão separar para mim. Primeiro, vocês vão buscar a minha face. E depois você vai ver essa muralha cair por terra. Depois você vai ver eu jogar o impedimento por terra. Não levanta a mão, porque Deus está dizendo para alguém aqui: busque a face dele, e não vai ter muralha, não vai ter impedimento, não vai ter trava, não vai ter macumba, não vai ter palavra contrária que vai impedir o propósito de Deus sobre a tua vida. É para quem crê aqui, levanta a mão para dar glória. Aleluia. Coisa que Deus vai dizer aqui: se eles se arrependeram dos seus maus caminhos. É outro passo. Primeiro passo: se humilhar, orar, buscar a minha face. Se arrepender dos seus maus caminhos. Sabe o que significa isso? Não voltar a praticar o que estava praticando. Se arrepender eu estou te perdoando, só que não vai fazer o que você estava fazendo. Eu estou te dando uma oportunidade, só que cuidado, hein? A lembra de Maria Madalena? Pegaram ela em um ato de adultério, trouxeram ela, colocaram ali, pegaram a pedra e falaram: Senhor, essa mulher é digna de morte, porque a lei diz que quando é pego no ato de adultério, tem que apedrejar e tem que matar até a morte. O que você me diz? Jesus fica em silêncio e está escrevendo no chão. E quando eles estão insistindo, Jesus levanta e diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aqueles homens ficaram em silêncio, não responderam nada e foram embora. Jesus olhou para aquela mulher e disse: mulher, cadê o teu
os acusadores? Aonde estão aqueles que estavam te apontando? Ela disse: Senhor, foram embora. Ele disse: eu também não te acuso. Vai embora. Só que Jesus diz: só que vai e não peques mais. E esta é a palavra: se arrepender do mau caminho, quer dizer, eu estou te perdoando, mas não vai cometer aquilo que você cometeu. Levanta a mão, porque entrou aqui alguém hoje que Deus está te dando uma nova oportunidade. Tem pessoas aqui hoje que o diabo estava te acusando, estava te apontando. Tem pessoas aqui hoje que não tinha nem mais força para orar, nem mais força para vir para a igreja, nem mais força para jejuar, diante de algo que aconteceu. Só que Deus te trouxe para te dizer: Ele está te perdoando, mas Ele te disse: mas vai e não cometa o mesmo erro que você cometeu. Tem alguém que crê aqui? Aleluia! Lembra de Zaqueu? Zaqueu se arrependeu. Ele se sentiu tão miserável que ele disse: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, fala, eu vou devolver quadruplicado. Se eu tenho defraudado, fala, eu vou devolver. Lembra do ladrão da cruz? Assassino. Lembra do ladrão da cruz? Estava ali, ele olhou para o outro e disse: para de falar isso, porque está acusando esse homem que é inocente. Eu e você somos merecedores de estar aqui, mas esse homem não, ele não fez nada. Sabe o que aconteceu? Ele olhou para Jesus, em outras palavras disse: Senhor, eu estou arrependido. Eu sei que eu errei, eu sei que eu matei, eu sei que eu roubei, eu sei que eu fiz, mas eu estou arrependido. Sabe o que ele disse? Lembra-te de mim quando chegar no teu reino. Jesus olhou para ele e disse: ainda hoje, levanta as tuas mãos. Tem pessoas já entendendo aqui nessa noite. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Não, levanta a mão. Deus está arrancando aqui todo fardo. Deus está arrancando aqui todo impedimento. Deus está arrancando aqui todo obstáculo. Deus está visitando a casa de alguém. Deus está visitando o trabalho de alguém. Deus está visitando a vida de alguém. E Deus já está te dizendo: todo mal já foi cravado na cruz. Já foi cravado na cruz. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Sabe qual é o quinto? E já estou encerrando. O quinto passo para a restauração se chama priorizar as coisas de Deus. Aqui eu volto para Ageu. Ageu, Deus levantou o profeta e falou: sabe por que vocês plantam e vocês não colhem? Sabe por que vocês semeiam e não produz? Sabe por que vocês recebem dinheiro e recebem num saco furado? Sabe por quê? É porque vocês têm deixado a minha casa de lado e têm dado mais atenção para as coisas de vocês. O quinto ponto para uma restauração acontecer é priorizar as coisas de Deus. Para tudo existe um tempo, para tudo existe um momento. Existe tempo para trabalhar, existe tempo para dedicar à família, existe tempo para passear, existe tempo para tudo. Só que existe um tempo, existe um momento que esse tem sido priorizado e tem que ser priorizado para Deus. Quando eu começo a estudar esta palavra, eu posso aqui ver que muitas pessoas não conseguem restaurar mais a sua vida e não conseguem mais alcançar a restauração, porque deixou as coisas de Deus de lado. Quantas pessoas que por causa da luta parou de pregar?
Quantas pessoas que por causa da luta parou de cantar. Quantas pessoas que por causa da dificuldade sentou. Vou dar um tempo. Mais para frente eu vejo. Quantas pessoas que quando veio a dificuldade fez isso. E começou a se preocupar mais com a sua própria vida do que com as coisas de Deus. Sendo que Deus lhe deu um ministério, sendo que Deus lhe deu um chamado, sendo que Deus lhe deu os dons, sendo que Deus lhe deu capacidade, sendo que Deus lhe ungiu, lhe levantou de obreiro, lhe levantou de diácono, lhe levantou de presbítero, lhe levantou de evangelista, lhe levantou de pastor. Deus veio e fez isso. E ele começou a deixar as coisas de Deus de lado. Escute algo, levanta a mão. Tem pessoa que já está entendendo aqui nessa noite. Mas é noite que Deus está te dizendo: começa a priorizar aquilo que é meu, começa a tirar tempo para aquilo que é meu, começa a dedicar naquilo que é meu, porque é um passo que vai te levar à restauração. Não adianta pular de madrugada e não adianta dormir tarde, se o Senhor não abençoar. A tua vitória está em trabalhar, tá? Mas não troca o momento que é de Deus para as coisas lá fora. Prioriza aquilo que é de Deus. Quem está entendendo pode adorar. Sabe qual é a outra? A penúltima e termino. O último passo para a restauração. Sabe o que é? Pare de olhar para o teu passado. Sabe por que o povo não conseguia se levantar naquele tempo? O templo de Salomão era de ouro. O templo de Salomão era barrado de prata. E agora está levantando esse de tijolo queimado. O povo começava o quê? Olhar para o passado. E por eles olhar para o passado, eles começavam a desanimar. Escute algo que eu vou te dizer e preste bem atenção. A partir do momento que você continuar olhando para o passado, o diabo sempre vai lutar para que algo novo não venha acontecer na sua vida. E escute o que eu vou te dizer. Você não consegue consertar o seu passado. Só que você consegue fazer um futuro diferente na sua vida. Por que quando eu olho aqui e eu vejo que muitas pessoas estão entrando em depressão? Porque muitas pessoas, o inimigo começa a colocar: eu podia ter feito isso, eu podia ter sido o melhor pai, eu podia ter sido uma melhor mãe, eu podia ter sido, olha, diferente. Quando aquela pessoa tivesse vivo, eu podia ter sido assim. Eu podia ter. Quantas pessoas que o inimigo lhe bombardeia a sua mente, e ele está entrando em depressão por algo que aconteceu lá atrás. Eu podia ter sido o melhor esposo, eu podia ter sido o melhor esposo, eu não podia ter feito isso, eu não podia ter feito aquilo. Quantos que deixam o seu passado impedir a sua felicidade no futuro? E Deus te trouxe hoje aqui nessa noite para te trazer esta palavra e para te dizer: levanta a tua mão. Para de olhar para o passado. O passado você não pode consertar, mas você pode fazer um futuro diferente a partir de hoje, através da tua atitude, através do teu comportamento, através da tua maneira de ser. Tudo pode ser diferente a partir de hoje. Se você não foi um bom esposo, começa a ser um bom esposo a partir de hoje. Se você não foi uma boa esposa, começa a ser uma boa esposa a partir de hoje. Se você não foi um bom filho, começa a ser um bom filho a partir de hoje. Se você não foi um bom pai, uma boa mãe, começa a ser um bom pai, começa a ser uma boa mãe a partir de hoje. E Deus tem um futuro muito lindo para a tua vida. Quem está entendendo aqui, levanta a mão e diga glória a Deus. Algo para te dizer aqui nessa noite. E eu encerro com isso. Porque o outro passo que nós temos que ter para a restauração acontecer na nossa vida se chama fé.
Levanta a mão e fala comigo. Fé. Por que eu te digo isso? Porque você vai colocar isso no seu coração a partir de hoje. Por que eu te digo que você tem que ter fé? Porque você vai ter que crer na palavra que eu vou te dizer aqui agora. E a palavra que eu tenho para te dizer aqui agora, levanta as tuas mãos. Independente do que foi o teu passado, o melhor ainda está por vir sobre a tua vida. Não, levanta a mão. Oh, eu sinto a presença de Deus. Tem pessoa que já deu, não importa o que tu perdeu, não importa o que aconteceu, Deus te trouxe para te dizer: o melhor ainda está por vir. Não, levanta a mão, e Deus está dizendo mais. E começa a partir de hoje. É para quem crê, quem tem fé. Só quem tem, levanta a mão e dá uma rajada de glória para Ele. Aleluia. Quando Deus, escute Ele, Deus olhou para Jó no capítulo 8 e no versículo 7, Deus olhou e falou: Jó, não fica triste não, porque o que eu tenho para fazer no futuro não se compara nem com o começo. É muito maior, é muito mais grande. Quem está entendendo aqui, levanta a mão. Eclesiastes capítulo 7 versículo 8 diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. Não, levanta a mão. O que Deus tem para fazer no fim é mais grande, é maior. No teu casamento, na tua família, no teu trabalho, no teu negócio, levanta a mão, porque eu profetizo que todo demônio que estava lutando contra o teu passado, estava te entristecendo, eu profetizo, está caindo por terra aqui agora. Tem alguém que crê aqui? Diga glória a Deus. Aleluia. Se coloca de pé, eu já termino. Olha para essa pessoa e diz assim: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Não diga mais forte: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Levanta a mão, porque maior é aquilo que está por vir. Levante as tuas mãos, vamos adorar ao Senhor. A glória da segunda casa. Fecha os teus olhos, abre o teu coração. Só para quem crê, dá lugar ao Espírito de Deus, porque vai descer renovo aqui. Deus começa um novo tempo, Deus começa uma nova história. Deus começa, Deus começa, Deus começa, Deus começa, Deus começa. Se sentir na glória da glória, se sentir da aleluia da aleluia, se sentir de adorar, adore. Feche os seus olhos, liga o teu pensamento com Deus. Deixa Deus trabalhar na tua casa, deixa Deus trabalhar na tua vida. Deus, deixa Deus trabalhar com você. Ei, Espírito de Deus, Ele vai começar a tocar aqui nessa noite. Não acabou não. Deus tem uma nova história, irmão.